as coisas mudaram completamente a partir dessa carta. Carta que, aliás, tem um tom, parece pessoal, né? Parece carta de um ex-amigo, é uma misturança de política com economia e com vontades pessoais do presidente dos Estados Unidos que chama muita atenção, né, Chu? Aliás, né, Chu e Andressa, me chamou muita atenção a fala do professor Maurício no início do programa, de que Trump age em cima da manchete e que o pessoal fica esperando para que ele vá para o próximo assunto para poder resolver o anterior de uma forma razoável. E né? Tem um ponto que eu acho que é bem importante, a diferença das equipes do primeiro mandato lá atrás, em 2016, quando assumiu em 2017, para agora, porque agora parece que os que podem pensar diferente, não é nem criticar, é pensar diferente dentro do governo, foram banidos mesmo. No primeiro governo, e aí depois se contou muito dos bastidores, né, que os próprios assessores ficavam com medo de abrir o Twitter de manhã na época, porque ali tinha um monte de coisa. Eu acompanhei a eleição de 2016 também lá, e já se falava que, enquanto candidato, o Trump já assustava os seus assessores, porque acordavam e viam uma medida maluca ali anunciada via Twitter. Foi o político que inaugurou esse tipo de medida, né? Falar pelas redes sociais com os seus apoiadores, e ali ele fazia muito barulho. Hoje a situação é completamente diferente, porque esses que se assustavam ou que pensavam diferente ou que levantavam a mão para dizer assim, olha, talvez isso não dê certo, talvez não seja bem por aqui, foram tirados, foram banidos de vez de qualquer proximidade com o presidente. Agora só tem quem acredita e concorda com absolutamente tudo que ele disse. E falando sobre a repercussão aqui em Brasília, ontem o Congresso sim direcionou todos os discursos após a publicação da notícia para isso, enquanto os deputados governistas de imediato, é claro, já condenaram a ação, disseram que é um ataque contra a soberania do Brasil. Os parlamentares da oposição, e especialmente aqueles mais ligados a Bolsonaro, silenciaram para analisar como se dará a repercussão. Porque até poucos dias, quando Trump estava postando em redes sociais apoios políticos a Bolsonaro, dizendo que ele é perseguido pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, até aí havia uma comemoração e uma exaltação destas mensagens. Mas agora, no momento em que isso vai para outro patamar, com a taxação de 50% em todos os produtos brasileiros, o que os políticos ligados a Bolsonaro querem é avaliar se isso não terá na prática um efeito negativo contra a estratégia do ex-presidente, que enviou o filho para os Estados Unidos justamente para esta pressão política, esta aproximação mesmo que simbólica com Trump e a tentativa de denunciar, entre aspas, no exterior o que ele considera uma perseguição do judiciário. Bolsonaro conseguiu o que queria, mas esta taxação poderá ter um efeito reverso para ele, porque contraria interesses da economia brasileira, pode gerar desemprego, pode gerar um problema sério para as empresas de não conseguirem vender os seus produtos que historicamente são negociados com os Estados Unidos, não encontrarem mercados relevantes para substituir essas vendas no curto prazo. Então os efeitos disso ainda estão sendo medidos. E é sempre uma guerra de narrativa e de ideologia, né, Chu? Porque tem o Eduardo Bolsonaro lá, soprando no ouvido como é possível do governo norte-americano, e por aqui fica essa briga de parlamentares, inclusive, que ideologia acima de tudo, Bolsonaro acima de todos, né? E que tem aquilo ali muito claro. É só parar do Lula perseguir o Bolsonaro, como se fosse o Lula que fosse julgar o Bolsonaro, inclusive, no inquérito que trata de uma tentativa de golpe que o Brasil viveu após as últimas eleições. E aí ficam nesse discurso. E aí ficam nesse discurso, né? De lidar com seus problemas, né, Andressa? Exato, o Brasil tem que resolver seus problemas, tem o seu Supremo Tribunal Federal que está agindo e que não tem nada a ver com o governo e que não tem nada a ver com essas tarifas que vêm.
Se Trump quer defender Bolsonaro, se quer se manifestar, ok, vai lá, né, fala na rede social dele, mas isso não tem cabimento estar em um documento de política comercial. Sim, porque daí parece uma revanche por causa de um tema que é pessoal, não é nem político, mas só é pessoal também. Não é uma discussão comercial, não é uma discussão econômica, não é uma discussão de gente, de líderes de nações, entende? É uma patifaria, tá? Esse argumento. Ele quer responder, ele quer retaliar a fala do presidente Lula nos BRICS, de que o dólar vai enfraquecer. Bom, esse é um outro ponto que eu também acho que não é justificativa para tu chegar e largar esse tarifaço, porque depois certamente tu vai ter que recuar em algum momento, porque como nós falamos, né, nós somos um grande mercado para os Estados Unidos e eu acredito que as empresas lá não vão querer perder o mercado brasileiro também. Então, esse seria um outro ponto, aí seria uma essa solução então tragam tudo para os Estados Unidos. Não é assim, a indústria não vai abrir lá de um dia para o outro. Eu vou abrir nos Estados Unidos, então tô me mudando do Brasil para lá. Não é assim que funciona. Não é assim, mas o estrago acontece, né? Com certeza. O estrago acontece, seja porque as empresas vão travar seus negócios de novo, que estavam com a expectativa de fazê-los agora. E se cair, Giane, a minha pergunta para vocês dois, e se Trump recuar? Ainda assim é 50%. Recuar para 25%, ainda assim é uma bordoada, né? Ainda é. E vai encarecer o produto para os norte-americanos, vai encarecer aqui para o Brasil, porque se o governo brasileiro for aplicar, né, a reciprocidade, o que nós importamos também vai ficar mais caro. Eu gostei da frase. E aí nós temos inflação, né? Perde-perde, né? Perde. Não tem mais ganha-ganha. Perde. Todo mundo vai perder. Gostei da frase pela explicação simples que é dada com ela, mas é uma droga pra gente mesmo. Porque é uma referência que ele faz que antes de ser aplicada a tarifa aqui o Brasil inclusive estava surfando nesta tarifa que estava sendo aplicada a outros países. Eu dizer que quem tem que decidir se o Supremo está caçando o Bolsonaro, se há injustiça, se não há, é o eleitor brasileiro. É o Brasil quem tem que decidir. E vai decidir isso nas urnas em 2026. Aí muita gente diz, mas Bolsonaro não pode ser candidato. Sim, a justiça decidiu pela inelegibilidade dele. Mas aliados de Bolsonaro serão candidatos e, se vitoriosos, têm inclusive a possibilidade de anistiar o Bolsonaro, como muitos têm prometido na campanha. Então, os eventuais excessos do Supremo, se há perseguição política ou não, tudo isso quem tem que decidir é o Brasil, é a política brasileira, é o Congresso brasileiro, que já tem essa briga, como a gente sabe, tem noticiado aqui com o Supremo Tribunal Federal. É um tema que vai estar muito forte nas eleições. Se o Senado apoiar maioria favorável a controle maior do Supremo, poderá aprovar leis, até mesmo julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso faz parte do jogo, de um jogo interno, é um jogo do Brasil, que não tem nada a ver com outros países. Por isso que é tão despropositada a carta de Donald Trump e essa mistura de assuntos. E aqui eu preciso ser justo, viu, Andressa? O presidente Lula, apesar de ter grandes diferenças com Trump e de ter preferência pelos democratas, que foram derrotados por Trump, ele sempre tratou a política externa do ponto de vista das relações comerciais e diplomáticas com responsabilidade. Nós criticamos aqui o posicionamento do Brasil, vamos continuar criticando, quando não condena com as palavras e com o tom correto os ataques do grupo terrorista Hamas, quando não apoia a tentativa de destruição do arsenal nuclear do Irã. O Brasil precisa apoiar estas políticas do Ocidente, na minha opinião, e sei que na de vocês também. Mas, quando trata de uma relação de 200 anos de negócios, o governo Lula sempre foi responsável ao tratar disso. A gente precisa reconhecer aqui. E o que a família Bolsonaro está fazendo agora é o oposto disso e pode trazer prejuízos muito sérios para o Brasil.